Olá, tudo bem com você? Estamos quase finalizando a leitura aqui do livro O Grande Conflito, edição missionária, uma saga milenar e seu final surpreendente. Você já leu o livro? Já entregou para um amigo também? Lembro que nós estamos em plena campanha de distribuição deste livro aqui, 2023-2024, é o livro missionário mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você que está assistindo a este vídeo não recebeu o seu ainda, você pode procurar um exemplar na Igreja Adventista mais próxima de você. É gratuito, é um presente que a Igreja está dando para os amigos ao longo desses 2 últimos anos aí, 2023, 2024. No Brasil, já foram cerca de 20 milhões de livros distribuídos. Em todo o mundo, queremos alcançar aí perto de 1 bilhão de exemplares distribuídos em vários países. É uma obra realmente impressionante, um clássico do século XIX, escrito por Ellen Goldwhite. Recomendo muito a você a leitura e também a distribuição para fazer com que essa mensagem aqui chegue a mais pessoas. É um livro totalmente baseado na Bíblia e na história da igreja cristã, do protestantismo, fala dos eventos finais. É um livro realmente muito impressionante. E como eu disse, estamos quase chegando aqui ao fim da leitura, estamos no capítulo 34. Se você perdeu algum dos vídeos aqui no meu canal, é só ir à playlist série Grande Conflito. Ali estão os 33 vídeos anteriores, nos quais eu faço um resumo de cada capítulo, ok? O capítulo 34 tem como título O Além, e aqui a autora explora o grande engano do espiritualismo, da ideia de uma alma imortal e como o inimigo de Deus tem usado essa armadilha para levar as pessoas para longe da Bíblia, para longe de Deus. Como sempre tenho feito, eu leio aqui alguns trechos que eu grifei, que me chamaram a atenção, e vou comentando aqui alguma coisa. Logo no início ela diz assim: a doutrina de que somos naturalmente imortais veio da filosofia pagã. Sim, a ideia de uma alma imortal não é bíblica, isso vem do paganismo. A Bíblia ensina que os mortos, ou melhor, que os seres humanos são uma alma, nefesh, ser vivente. Nós não temos essa coisa de uma dualidade, corpo e espírito independente que ele pode se desprender quando a pessoa morre ou algo parecido, esse fantasma, digamos assim. Os seres humanos são integrais, segundo a Bíblia. Nós somos a junção do pó da terra e, de fato, somos feitos, dos mesmos elementos que nós encontramos na terra, enxofre, ferro, hidrogênio, carbono, oxigênio, e temos o fôlego de vida que é dado por Deus. Quando morremos, essa junção se desfaz, o pó volta ao pó, o corpo volta ao pó, e o fôlego, que não é um ente consciente, independente, esse fôlego, essa vida que vem de Deus, volta para ele. Na ressurreição final, esses dois elementos são reunidos, ganhamos um corpo imortal, se aceitarmos a salvação em Cristo, e recebemos de volta o nosso fôlego, as memórias, o nosso caráter, e assim permaneceremos por toda a eternidade, com esse corpo revestido de imortalidade, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15. Bem, mas a ideia de uma alma imortal, de um espírito independente, um fantasminha, algo assim, ela é pagã. Nas trevas da grande apostasia tornou-se parte da fé cristã, na qual substitui a verdade de que os mortos nada sabem, como diz Eclesiastes 9:5. Ali são versos muito claros, 5, 6, o 10, de que os mortos não voltam, não participam do mundo dos vivos, eles estão inconscientes nesse estado de morte. Muitas pessoas acreditam que os espíritos dos mortos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, Hebreus 1,14. Mas na verdade esse texto se refere aos anjos, não a pessoas mortas. A crença de que os espíritos dos mortos voltam para ajudar os vivos preparou o caminho para o espiritismo moderno. Se os mortos recebem conhecimento muito superior ao que tinham antes, por que não voltar à Terra e instruir os vivos? Se os espíritos dos mortos pairam sobre seus amigos na Terra, por que não se comunicar com eles? Como aqueles que acreditam na consciência humana por ocasião da morte podem rejeitar a luz divina que vem por intermédio dos espíritos glorificados? Esse é um canal que as pessoas imaginam ser sagrado, mas do qual Satanás se aproveita. Anjos decaídos aparecem como mensageiros do mundo espiritual. É bom lembrar que, como diz Paulo, Satanás se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Então não é nada complicado para ele e seus anjos caídos
simular, imitar uma pessoa que morreu, a voz dela, os seus jeitos, porque para ele isso é muito fácil, a fim de levá-las a crer que é possível se comunicar com os mortos, que seria possível. A falsificação é perfeita, reproduzida com precisão extraordinária. Muitos se consolam na certeza de que seus amados estão desfrutando o céu. E para quem estaria no céu, seria terrível, né? Olhar para a terra e ver seus parentes, seus filhos, sua esposa, sofrendo, passando dificuldades e talvez não poder fazer muita coisa mais, não poder ajudá-los, né? Então realmente não seria um céu tão agradável assim, ver as mazelas deste mundo enquanto ainda aguardamos a volta de Jesus. A lei de Deus é colocada de lado e o Espírito da graça é desprezado. Os espíritos negam a divindade de Cristo e colocam o Criador no mesmo nível deles. É bom lembrar que para os espiritualistas, os espíritas, Jesus não é Deus, não é o Deus encarnado. Ele é um espírito evoluído e os seres humanos, por meio de sucessivas reencarnações, poderiam chegar também a esse nível de evolução espiritual. Na verdade, há muita semelhança, embora alguns neguem, entre espiritismo, evolucionismo e até, por que não dizer, marxismo. São filosofias aí lá do século XIX que despontaram muito próximas, né, do surgimento quando Deus suscita, né, o movimento, pregadores do movimento milerita e depois adventista, 1844. Espiritismo moderno, o evolucionismo com a obra de Charles Darwin e também o marxismo surgem, despontam nesse período. E os três falam de independência de Deus. Para Marx e seus seguidores, o mundo melhoraria, a sociedade, a humanidade melhoraria por meio de revoluções sociais. A humanidade sem Deus iria se aprimorar. Para os evolucionistas, a evolução é biológica. Para os espiritualistas, a evolução é espiritual. Então você vê que ali no centro, né, das três filosofias e outras mais, você vê a ideia de independência, evolução sem Deus, quando na verdade as três mensagens angélicas falam de dependência, justificação pela fé. Nós dependemos de Deus, inclusive e principalmente para ter vida eterna. Satanás sabe disso e por isso quer afastar as pessoas dessa verdade básica de que sem a fonte de vida não há vida. Sem Jesus não temos vida eterna. Mais adiante, sedução intelectualizada. Às pessoas cultas e refinadas, o príncipe das trevas apresenta o aspecto mais refinado e intelectual do espiritismo. Ele agrada a imaginação com cenas extasiantes e descrições eloquentes do amor e da caridade. Leva as pessoas a sentirem tanto orgulho da própria sabedoria que em seu coração desprezam o eterno. Satanás engana os seres humanos hoje, assim como ludibriou Eva no Éden, incitando a ambição para que exaltem a si mesmos. Gênesis 3:5, vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O Espiritismo ensina que o ser humano é uma criatura de progressão rumo à divindade, como eu disse há pouco. Alega o seguinte: o juízo será correto, pois é o juízo do eu. O trono está dentro de você. Todo ser justo e perfeito é Cristo. Veja só, tira Jesus de cena, do trono, e coloca o ser humano ali. É uma visão bem antropocêntrica também. E nós vemos esse tipo de ideia, de filosofia espalhado pela mídia, pelos filmes de Hollywood, nas séries. Todos, quase praticamente todos, têm uma pitada de espiritismo ali, de ideia de vida após a morte. Então, realmente é uma mentira que conquistou o mundo e que só realmente com o poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus para fazer com que as pessoas percebam o erro e abracem a verdade. Inclusive, eu quero deixar aqui para você uma recomendação. No meu canal aqui no YouTube, você pode buscar ali no localizar, no buscador, a palestra com o título A Verdade sobre a Morte. E você vai encontrar ali um vídeo em que, mais ou menos 1 hora, eu explico na Bíblia como é o conceito de morte, de vida após a morte. Ok? A verdade sobre a morte. Apelo aos amantes de prazeres. Para as pessoas autocondescendentes, sensuais e amantes dos prazeres, o Espiritismo aparece sob um disfarce menos sutil. Nas formas mais grosseiras do movimento, encontram aquilo que está de acordo com as suas inclinações. Satanás observa o pecado de cada indivíduo, que cada indivíduo tem a propensão de cometer, e oferece oportunidades para que ele satisfaça essa tendência.
tenta as pessoas por meio da intemperança, levando-as a enfraquecer o poder físico, mental e moral. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um pastor evangélico dizendo assim, que alimentação, que obedecer aos mandamentos não tem nada a ver com espiritualidade. Como não? Aquilo que a gente põe para dentro do nosso organismo, a forma como tratamos o nosso corpo afeta a mente, e a mente é o canal de comunicação com Deus. A intemperança, a glutonaria, o uso de bebidas alcoólicas, alimentos que Deus proibiu, tudo isso acaba ofuscando nossos pensamentos. Nem precisa ser religioso para saber disso, basta você ler aí pesquisas acadêmicas, artigos científicos que falam sobre o quanto o que nós colocamos para dentro do corpo afeta nossos pensamentos, a nossa mente. Pessoas que nem creem na Bíblia, nem em Deus, estão muitas vezes mais avançadas nesse conhecimento do que crentes evangélicos que desprezam a importância de uma vida temperante, de uma vida saudável. Lamentável isso, né? E você vê aqui como ela fala que a intemperança destrói muita gente, levando-as a enfraquecer o intelecto. Destrói milhares por meio da ênfase nas paixões baixas, embrutecendo a natureza inteira. Para concluir a sua obra, os espíritos declaram que o verdadeiro conhecimento coloca o indivíduo acima de toda a lei. Qualquer coisa é certa, Deus não condena. Afirmam também que todos os pecados são inocentes. Aí acontece realmente isso de relativização do pecado, de que Deus não vai condenar ninguém, de que está tudo certo. Tudo é certo se te faz feliz, né? Como diz uma máxima aí de alguns, né? Então, vejam como a intemperança colabora também para as pessoas ficarem tão cegas, a ponto de negarem Deus, a sua palavra, a sua lei. Temos visto aí nesses dias um esforço antinomista muito estranho, né? Religioso se opondo à lei de Deus, que foi criada por Deus para nossa proteção, para o nosso bem, assim como as leis da física, da biologia também são para o nosso bem, para o bem do universo, da vida. As leis morais também existem para a nossa proteção. E nós vemos pessoas, religiosos inclusive, né? Isso, vejo com espanto isso, se levantando contra a lei de Deus, falando contra a lei que Deus escreveu em tábuas de pedra com seu próprio dedo. É lamentável isso, né? Vamos adiante aqui, página 232 desta edição. Apesar de tudo isso, Deus nos concedeu luz suficiente para detectar a armadilha. O próprio fundamento do Espiritismo está em guerra com as Escrituras. A Bíblia declara que os mortos nada sabem e que seus pensamentos pereceram. Eles não participam das alegrias nem das tristezas dos habitantes da terra. Além disso, Deus proibiu toda suposta comunicação com espíritos de pessoas mortas. A Bíblia diz que os espíritos familiares, conforme são chamados esses visitantes de outros mundos, supostos, né? São espíritos de demônios. Números 25, 1 a 3, Salmo 106, 28, 1 Coríntios 10, verso 20, Apocalipse 16, verso 14. Deus proibiu o relacionamento com eles sob pena de morte. Levítico 19, 31, 20 e 27. Portanto, era uma coisa muito séria. Deus condena de forma clara, explícita, o contato com os mortos. Há vários textos bíblicos sobre isso. Então o Espiritismo encontrou um jeito de entrar em círculos científicos, invadiu as igrejas e foi acolhido com receptividade em órgãos legislativos, até mesmo nas cortes dos reis, isso sem mencionar, como eu já disse, a mídia, né, a indústria cultural. Esse engano gigantesco é um revivamento da bruxaria condenada há tanto tempo, mas só sob um novo disfarce. Ao representar o mais vil dos pecadores como se estivesse no céu, Satanás diz ao mundo: não importa se você acredita ou não em Deus e na Bíblia, viva de maneira que lhe agrade. O céu será seu lar. Mas a palavra do Senhor afirma: ai dos que chamam o mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas a luz e da luz trevas. Isaías 5, verso 20. De fato, né, quando morre aí uma pessoa importante, famosa, não importa o que tenha sido ou feito, geralmente já caracteriza essa pessoa como estando no céu. Ela vai lá continuar sua vida no céu, vai alegrar o céu, vai tocar no céu, vai fazer isso ou aquilo, né? Quando, na verdade, a Bíblia é muito clara em dizer que a salvação, ela é alcançada, né? Ela nos é dada, é assim que é mais correto dizer, né? Ela nos é dada, ela é gratuita, mas por meio de Cristo, do sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas não foi de graça para o Filho de Deus. Ela custou a vida dele, o seu sangue. Então, realmente é um erro absurdo achar que todos vão para o céu, independentemente do que tenham feito ou do que tenham crido, né?
Satanás está fazendo o mundo crer que a Bíblia é ficção, um livro adequado para a infância da humanidade, mas hoje obsoleto. Coloca nas sombras o livro que julgará a ele e seus seguidores. Faz o Salvador do mundo parecer nada mais do que um homem comum. E nós temos visto esse tipo de esforço dentro das igrejas, especialmente as igrejas progressistas, em que a Bíblia não é mais tida como a palavra de Deus, em que as pessoas relativizam o que está escrito, selecionam aquilo que convém e desprezam aquilo que não convém, porque geralmente condena seus pecados, e tratam Jesus como um mero ser humano, como diz Ellen White aqui. Para muitos desses cristãos ditos progressistas, Jesus foi apenas um revolucionário. Eu já vi ditos, autoproclamados pastores, dizendo que a ressurreição de Cristo não importa tanto, o que importa são os seus ensinamentos. Não importa se ele ressuscitou ou não. Como assim? O apóstolo Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa esperança, é vã a nossa fé. O evento da ressurreição é central para a fé cristã. Mas essas igrejas moderninhas, liberais e progressistas têm relativizado o texto sagrado e a figura, a pessoa de Jesus Cristo. Exatamente como Satanás gostaria que fosse feito, porque a Bíblia desmascara as suas artimanhas, a Bíblia aponta o pecado, mas também a solução para o pecado, e a Bíblia deixa muito claro que Jesus é Deus, o Deus eterno, que veio ao mundo morrer pelos pecadores e oferecer a salvação. Em sua presente forma, é um engano mais perigoso e sutil. Professa aceitar a Cristo e a Bíblia, o Espiritismo, mas interpreta as Escrituras de modo agradável ao coração não renovado. Inclusive, às vezes usam o termo evangelho, termos bíblicos cristãos, mas mesclados com uma mentira antiga, que vem lá do Éden, na verdade, né? Vocês não morrerão coisa nenhuma, disse Satanás para Eva. Fábulas levam homens e mulheres a rejeitarem as Escrituras como fundamento de sua fé. Tem muita gente que acredita mais em filmes, em séries, em livros escritos por seres humanos do que na Bíblia Sagrada. Já vi muito disso. E aqui é exatamente o que ela diz, né? Fábulas têm levado pessoas a rejeitar a Bíblia como fundamento de sua fé. Trocam a palavra de Deus por fábulas humanas ou diabólicas. Todos aqueles que voluntariamente se acariciam pecados conhecidos estão convidando sobre si as tentações de Satanás. Sabem que é pecado, mas insistem nesse caminho. Essas pessoas separaram-se de Deus e da vigilância de seus anjos, deixando-se sem defesa. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Não vá atrás de médiuns, encantadores, feiticeiros, leitores de mãos, essas coisas todas aí, né? Necromantes, porque aqui o texto de Isaías é bem claro, né? Não vá atrás desses, mas consulte a lei e o testemunho. A Bíblia Sagrada, ela é o nosso guia. Ele sabe citar as Escrituras, Satanás, né? Ele sabe citar as Escrituras e distorce os seus ensinos. Aqueles que pretendem permanecer de pé nesta época de perigo precisam encher por si mesmos, precisam entender, melhor dizendo, por si mesmos o que a Bíblia ensina. Você tem estudado a Bíblia? Tem aprendido dela para poder estar advertido, estar atento contra essas ciladas, esses enganos satânicos? São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos, eles vão aos reis da terra, o mundo, os reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 16, 13 e 14. Esses mortos que aparecem por aí são espíritos de demônios. Com exceção daqueles a quem o poder de Deus mantém, pela fé, firmados em sua palavra, o mundo inteiro se deixará levar por esse engano. As pessoas estão rapidamente sendo embaladas até o sono da sensação de uma segurança fatal, e somente o derramamento da ira divina as despertará. Não permita que esse sono fatal chegue até você, né? Por meio dessas ideias, ideologias, produções, enganos. Que a Bíblia Sagrada seja realmente o seu guia o tempo todo. E que Deus ajude a mim e a você a enfrentarmos esses últimos enganos que serão muito intensos à medida que o fim se aproxima. Um grande abraço,
Deus te abençoe, te ajude a estudar mais e mais a sua palavra. Leia o livro Grande Conflito, realmente vale muito a pena. Distribua também, participe dessa campanha mundial para abençoar pessoas com esse conhecimento que liberta. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.